O burocrata tem uma visão burocrática até mesmo da desburocratização. O episódio do incêndio da Notre-Dame de Paris e do Museu Nacional na Quinta de Boa Vista demonstram efetivamente como a burocracia, como a pata do Estado, o anacronismo, a insensibilidade, a obsolescência de práticas e procedimentos burocráticos impedem que a doação se realize. Imagine que você seja um empresário rico e você gostaria de dar 100 milhões para a Igreja Notre-Dame e 100 milhões para o Museu Nacional. Olha a situação diferenciada que aconteceria lá e aqui no Brasil. Lá na França você daria a sua doação e imediatamente você teria desconto no seu imposto de renda, quer dizer, um abatimento do valor do seu imposto de renda de 60% dos 100 milhões que você doou. Então, significa que você dá 100 milhões e vai abater 60 milhões no imposto de renda. No Brasil, não. Você vai dar os 100 milhões e vai ter que pagar, como é aqui no Rio de Janeiro, de 4% a 8% do valor doado de imposto sobre transmissão de causa-morte e doações. Como o valor é muito alto, você vai pagar 8%, portanto, dos 100 milhões que você doou. Já faz a primeira diferença. Segundo, na França, a questão estará resolvida, do ponto de vista burocrático, se você doou certinho para o órgão específico da cúria da igreja. Aqui no Brasil, não. Você vai ter primeiro que ter aprovada a sua doação pelo Conselho Diretor do Museu Nacional, que em reunião formal vai aprovar finalmente a sua doação. Mas como o Museu Nacional está subordinado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a congregação da universidade formalmente vai ter que se reunir e aprovar efetivamente a doação que você quis dar. Então você pagou os 8% e aí vai ter que aprovar no Conselho Diretor do Museu Nacional e depois aprovar na congregação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você pensa que parou aí? Não parou, não. Imagine que você queira colocar, tanto lá na França como no Brasil, naqueles locais efetivos que se tem, em todo que costumeiramente se faz nessas doações, uma pequena plaquinha dizendo que você doou 100 milhões para a igreja. Lá está resolvido, eles vão colocar o lugar próprio, todos aqueles que doaram vão ter os seus nomes. No Brasil, não. No Brasil, o burocrata mete a pata e impede que você faça isso. Sabe por quê? Porque se você vai se entender que a plaquinha é uma contrapartida pela doação que você fez. Quaisquer contrapartidas. Como houve contrapartida, você não pode doar diretamente. Tem que haver licitação pública. Aí tem que se abrir o edital de licitação pública, correr todo o processo licitatório. Se você ganhar, você vai poder doar os 100 milhões que você gostaria, pagando os 8% e aprovando no Conselho Diretor e aprovando também na congregação da universidade. E você pensa que acabou aí? Não. Você resolveu não dar o dinheiro em espécie. Está muito complicado. Eu vou dar bens e serviços. Bom, aí a coisa vai complicar ainda mais. Além de toda a burocracia que eu acabei de descrever, na peregrinação burocrática que você vai ter que fazer para aprovar tanto num conselho como outro, você vai ter agora uma situação mais complicada. O valor da doação de bens ou de serviços, 100 milhões, você vai ter que pagar efetivamente IPI sobre isso, ICMS, PIS e CONFINS. Realmente não há quem não desista de querer fazer uma doação no Brasil. Você vai dizer, irmão, agora eu já sei, já vou resolver de outra maneira. Vou fazê-lo através da Lei Rouanet. Bom, aí na Lei Rouanet, uma nova peregrinação. Primeiro, você vai ter que aprovar tudo aquilo que eu disse no Conselho Diretor do museu, vai ter que fazer efetivamente na congregação da universidade e vai ter que pagar efetivamente todas essas questões, mas aí você vai ter que cumprir agora a burocracia da Lei Rouanet. E você vai chegar ao fim, vai procurar o seguinte, mas não há um edital prevendo que tenha possibilidade de doação para restauração do museu. Se não houver o edital, nada feito, você não vai poder doar. Bom, não importa o caminho que você fizer, se for por um, se for por outro, se for doação, se for bem e serviço, você simplesmente não vai conseguir fazer essa doação. E você conseguiu. Aí agora você vai ver o que é bom para tosse. Você certamente, se tiver qualquer suspeição, qualquer indício, se alguém levantar alguma questão que possa ter havido
desvio de finalidade, quer dizer, da doação a qual o recurso foi destinado, ou evasão fiscal pela doação que você fez, vai ser instaurado o competente inquérito policial criminal na Polícia Federal. Você vai ter que enfrentar o TCU, Tribunal de Contas da União. Você vai ter que enfrentar a Advocacia Geral da União, que vai dar um parecer contrário porque teve desvio de finalidade ou evasão fiscal, e certamente vai enfrentar toda uma situação e ainda pode acabar condenada e até preso por improbidade administrativa. É por isso, minha gente, que não é só o Museu Nacional que não recebe doações. Quando a gente vê os programas Adote uma Escola, Adote uma Praça, do Brasil todo, que se tentou há anos atrás isso, não se vê mais isso, porque ninguém consegue adotar uma praça e adotar uma escola e coisas assim. Por quê? Porque a burocracia, a pata da burocracia, a irracionalidade e a insensibilidade em que o controle, o custo do controle é muito maior do que o risco, faz com que a doação se realize na França e não se realize aqui no Brasil. Veja no meu site wagnersiqueira.adm.br. Veja lá, está tudo explicadinho, muitos outros aspectos que fazem com que efetivamente a doação não se possa realizar no Brasil.